vai dizer, somos, mas nós não nos comportamos como tais. Porque quem é esse povo aqui, irmãos? São príncipes e princesas, filhos de um Deus todo-poderoso. Só que nós nos comportamos dessa forma, não porque nós não entendemos quem somos. Eu preguei lá em Nova Russas, passa rápido, né? Eu preguei em Nova Russas, irmãos, um texto falando sobre Moisés. Irmão, Moisés fez coisas extraordinárias, mas ele não fez aquilo só porque ele era grande, mas porque ele aceitou um chamado. Aí me diga, o homem que tacou o cajado no chão abriu o mar. Se ele tivesse lá na sarça ardente, se ele tivesse dito não, o chamado de Deus, ele tinha visto o mar se abrir? Se ele tivesse dito não, lá na sarça ardente, ele tinha visto maná cair do céu? Se ele tivesse dito não, lá no começo de tudo, lá na sarça, antes de pisar na terra santa, ele tinha visto batido na rocha e água sair? Não tinha visto. Sabe quando que ele viu os milagres que Deus tinha para fazer? Quando ele disse sim para o chamado de Deus. E nós temos que compreender que Moisés, esse texto está falando de Jesus Cristo. E aqui o contexto é diferente, porque Moisés, irmãos, era um homem falho, igual nós. Só que ele era outro nível de pessoa falha, né? Que ele pecava tão raramente, era tão raro, que parecia que o homem nem pecava. Mas a Bíblia vai relatar que ele foi desobediente, o homem mais paciente da terra. Como que ele desobedeceu? Deus disse, peça água para a rocha, porque a rocha simbolizava Cristo. Ele pediu, saiu água? Não saiu. Aí ele voltou para antigamente. Como que se resolvia antigamente? E saiu água? Saiu. Não. E aí é que entra a nossa obediência a Deus. Porque achamos que nós vamos conseguir por aquilo que nós somos, o poder que nós temos. Moisés carregava também o poder nas suas mãos, amém? Aquele cajado era o poder de Deus nas mãos de Moisés. Só que em vez de obedecer, ele foi para aquilo que ele já sabia, o poder da sua mão. E muitas das vezes nós estamos como Moisés. É um homem que sabe, eu posso fazer tal coisa, só que vai chegar momentos em que você não vai poder fazer. E por que você não vai poder fazer? Porque Deus quer que nós, irmãos, corramos atrás dele e a gente seja independente de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Então, o que Pedro está falando desse sacerdócio real é de um povo que é diferente. Não de um povo que é perfeito, mas de um povo que é separado, diferente. Moisés também era diferente, e era completamente diferente. Só que também ele era falho. E ele poderia te apontar o caminho, mas ele era a solução para todos os problemas? Não. Porque a solução para todos os problemas, irmãos, o nosso alvo principal é Cristo. E Moisés apontava um propósito. Ele dizia, Deus está mandando a gente ir, a gente vai para lá. Só que Jesus, quando veio, ele não diz, estou achando que o nosso destino é para lá. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz claramente que não tem propósito ou destino. O propósito e destino final nas nossas vidas é nele. Por isso que nós oramos e clamamos a Jesus, porque Moisés determinou um caminho, levou o povo até um certo caminho, e ele cumpriu o chamado dele. Só que o que Jesus veio nos mostrar, o que Pedro vai falar, quem Jesus é que ele é o final de todas as coisas, ele é o começo e o fim de tudo. E Jesus, ele vai falar o que Jesus acha de nós. E o versículo 9 diz,
mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes dos que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, aonde a gente está? No final do texto vai dizer que nós éramos das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz. Lembra da conversa de Moisés com Deus? Dele dizer: eu não consigo, eu sou gago. Por quê, irmãos? Moisés estava olhando para aquilo que ele poderia fazer. E verdadeiramente, irmãos, pega um espelho, se coloca na frente dele. Se você for olhar espiritualmente falando, nós somos falhos. Sim. Conseguimos fazer alguma coisa sozinho? Não. Nós temos força para fazer o quê, espiritualmente falando? Nada. Então, se eu conversar com Deus, ou você conversar com Deus e falar: Deus, eu não consigo, nós estamos dizendo a verdade para Deus. Só que o porém é o que Jesus está querendo nos dizer, nos falar essa noite, irmãos, é que nós não temos que olhar com a nossa visão, com aquilo que eu consigo, mas aquilo que Ele está preparando para mim através dele. É porque Ele, irmãos, conseguiu. E nós somos povo separado, escolhido, nação santa, não porque merecemos ou porque conseguimos alguma coisa, mas porque Jesus já determinou na cruz que nós somos esse povo. Amém? Então a nossa confiança, irmãos, tem que estar nele, porque ele já determinou tudo. Aí eu até escrevi enquanto eu estava aqui, pensando nessa fala comigo. Jesus, ele estava falando para mim: eu sou o sentido, eu sou o propósito e eu sou o destino. E aqui vai falar sobre a pedra angular. E o que é a pedra angular, irmãos? É a pedra principal, é o fundamento onde começa e termina tudo, onde nós precisamos estar fixados. É a nossa pedra. Jesus é a nossa pedra. E essa pedra, irmãos, ela tem dois sentidos aqui no que o texto está falando. Para aqueles que conhecem a palavra e estão firmes, essa pedra ela é rocha, ela nos sustenta. Mas para quem não quer a palavra, ela é pedra de tropeço. Você passa por ela e você cai. Por quê? Porque Jesus é a divisão de todas as coisas, irmãos. E nós estamos em 2025 por quê? Me diga. Por que nós estamos em 2025? E não estamos como Israel em 5.900 e pouco. Porque existe uma divisão entre o novo e o antigo. Quem é a divisão? Jesus Cristo. Em quase todo o mundo, a terra é dividida no antes de Cristo e o depois de Cristo. Porque ele reformulou, irmão, Jesus reformulou o calendário. Que homem é esse? E é nesse homem que nós temos que estar firmados. Para aqueles que não conhecem, irmãos, Jesus é pedra de tropeço. É uma pessoa que não vale nada. É uma pessoa que só vem. Irmão, porque que muitas das vezes nós saímos lá fora, as pessoas nos criticam, falam mal. E, porque eu não concordo, está tudo certo. Porque Jesus vem para apontar. Ele não é nem que ele aponte, mas a vida de Jesus aponta para o caminho certo. E quem está vivendo no errado, irmãos, sempre vai discordar. Quem que trai e fala: amo Jesus, amo aquele texto que ele diz que é para casar e viver bem, e uma pessoa viver em adultério, essa pessoa vai concordar com aquilo que Jesus está falando? Não, porque o caminho que ela está levando, se ela tentar ir para o caminho de Jesus, ela vai tropeçar, porque Jesus, ele não concorda, ele não anda de mão dada com o pecado. Então, para essa pessoa, Jesus, ele é pedra de tropeço. Jesus não ajuda nós a viver uma vida maravilhosinha do meu jeito, da minha forma. Por quê? Porque ele é pedra de tropeço, ele faz divisão entre o bom e o ruim, e acabou. Mas por que ele faz essa divisão? Para que haja, irmãos, uma diferença. No tempo do povo lá que Moisés tirou, Deus tirou o povo dele por quê? Porque
mal como os egípcios? Era? Não era. O povo do Egito era mau, corrupto, adorava outros deuses. Por que Deus tem que tirar o povo dele do meio de um povo corrupto? Porque se Deus permitir aquilo, o povo se corrompe e vai todo mundo pro mesmo buraco. Então, por que Deus, Pedro está falando que o que nós somos aqui? Um povo adquirido, um povo santo, uma geração santa. Irmão, por que nós somos esse povo? Porque Ele quer que nós sejamos igual a todo mundo? Não. Nós temos que ser diferentes. Porque Jesus, Ele é a divisão entre os que servem e os que não servem. Nós temos que ser separados, porque somos de uma linhagem sacerdotal de Cristo. Agora olha para você. Você veio da onde? Você é filho de quem? Eu sou filho de quem? Eu vim da onde? Quem sou eu? Geralmente, irmãos, vão olhar para nós e vão dizer: não é nada, não é ninguém. Mas quem nos chamou, irmão, é maior, melhor do que qualquer um. E é Ele que faz a divisão de sermos alguém ou não. É Ele que nos faz dizer que somos filhos amados. Irmãos, é maravilhoso uma pessoa dizer que é filho amado, que nunca teve um pai ou uma mãe para consolar no dia da dor. É maravilhoso dizer que é de um povo que nunca teve uma família para estar no meio. Então, por que Deus veio para essas pessoas? Porque essas pessoas não tinham ninguém. E porque não tinha ninguém, Deus disse: esse vai ser o meu povo. É tanto que Ele diz: cuide dos órfãos e das viúvas. Quem é esse povo? É um povo que foi esquecido, abandonado, desprezado, ninguém ligava. E aí diz: rapaz, te abandonaram? Que bom, eu estou aqui. Irmão, quão maravilhoso é você ver luz no fim do túnel, quando todo mundo dizia que você ia morrer. E a luz do fim do túnel foi a presença de Jesus. Nós não somos geração eleita porque somos ou temos, ou principalmente porque fazemos. Porque somos tão pecadores, irmãos, que muitas vezes não reconhecemos para termos uma intimidade com Deus no nosso dia a dia. Mas Ele ainda diz: você é meu povo. Lembra de Moisés? Deus precisando com o povo, porque o povo estava em pecado, o povo desviado, que só Jesus na causa. Aí o povo desvia, e aí Deus diz: ó Moisés, pega o teu povo, eu vou mandar um anjo meu acompanhando vocês, para vocês irem bem e viver lá, mas eu não vou mais com vocês, porque o teu povo, era Deus dizendo para Moisés, porque o teu povo se corrompeu. E aí o que Moisés vai dizer? O meu povo, o seu povo. Se o Senhor não for conosco, por que o Senhor nos fez subir para cá? Por que o Senhor nos tirou daquela terra? Não venha. Eu digo que eu não vou para a terra que mana leite e mel, que era maravilhosa, que era extraordinária. Eu renuncio à terra que mana leite e mel, se o Senhor não for conosco. Irmãos, até hoje Deus está tentando nos chamar para esse relacionamento. Irmão, muitas das vezes tem pessoas que trocam a presença de Deus. Se Deus dissesse assim: ó, vou te abençoar com dinheiro e tu vai viver bem nessa terra, mas eu não vou contigo. Muitos trocariam isso por Deus, porque o que eles querem não é Deus, é aquilo que satisfaça o seu eu, a sua vontade, o seu ego. Mas quem anda com Deus, irmãos, vai atrair tudo. É tanto que a Bíblia vai dizer que aqueles que andam com Deus, a bênção corre atrás de você. E o que é bênção correr atrás de mim, irmãos? É eu correr atrás de Deus e eu não precisar mais de bênção, e as bênçãos chegar. Eu tenho a história de um pastor, eu não sei se eu vou lembrar dela toda, mas ele dizia que ele era muito abençoador. Tudo que ele tinha, ele dava, ele entregava. E aí, se ele tinha abundância, ele doava. E ele fazia muita caridade, ele ajudava muito. E ele recebia demais. Até um dia que ele chegou e falou: Deus, por favor, não me manda mais. Eu não preciso mais, eu já tenho muito. Não me mande mais. Aí Deus falou com ele: então pare de abençoar,
pare de dar e de doar. Porque enquanto você estiver doando, eu tenho que lhe dar. Irmão, Deus não pode ser corrompido. E Ele não muda, porque Deus é fiel. É por isso que somos povo dele. Porque se Ele não fosse fiel, nós já estaríamos no inferno. Nós já estaríamos no pecado por uma banda, longe. Mas porque Ele é fiel, Ele tem nos sustentado. A misericórdia dele tem sido com cada um de nós todos os dias. E nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por causa disso. Porque se for por nós, irmãos, pela nossa força, nós não estaríamos nem aqui essa noite. Aí você vai falar, não, eu decidi vir hoje para o culto, decidiu. Não, Deus tocou no seu coração. Irmãos, nós somos guiados, nós somos e temos que ser guiados por Deus. Quantas das vezes Deus não está querendo falar com cada um de nós? Irmãos, nós servimos para um propósito, servir a Deus. Tem uma frase que diz, eu até falei na bagunça, a frase é, quem não serve, não serve. Se Deus nos chamou para algum propósito, é para que eu faça algo, para que eu ajude algo maior. Moisés foi chamado porque ele era bonito, porque ele falava muito bem, é porque ele era maravilhoso, cheio de Deus. Mentira! É tanto que a primeira vez que ele vai ter um encontro real com Deus é na sarça. O primeiro encontro, ele não era maravilhoso, ele não tinha nada demais, mas ele aceitou um chamado para viver algo extraordinário. E nós também, irmãos, estamos dessa mesma forma. Nós não somos muito coisa não, mas se nós aceitarmos o propósito maior, irmãos, Moisés andou com 3 milhões de pessoas atrás dele num deserto. Aí me diga, ele era maravilhosão? Não, mas ele aceitou aquilo que Deus tinha para ele. Era algo gigantesco, mas Deus começa primeiro com uma árvorezinha, tá? Ele não vai colocar a gente em monte para descer com um rosto brilhando antes de aceitar no monte conversar com a árvore pegando fogo. Antes mesmo de eu pisar aqui na igreja ou em altar, irmão, eu tenho que ter o peito suficiente para limpar a igreja. Aí você fala, não, porque está lá em cima é grande. Não. Nós, irmãos, que estamos aqui em cima, temos que servir muito mais do que os que estão sentados. Você sabia disso? Diácono não serve para ser o grande da igreja, serve para ser o menor que você, para servir você. Olha isso. Porque no reino dos céus, os maiores são os menores, são os que servem. Então nós temos que aprender com Cristo, que se fez menor por todos nós. E a partir dele, o maior de todos, ele disse quem nós éramos. E nós temos que aceitar e entender quem nós somos, irmãos. Porque se nós não colocarmos no nosso coração quem nós somos, nós sempre iremos viver da mesma forma, do mesmo jeito, vivendo a mesma vida para sempre, sem conhecer a Deus. Sabe quem nós somos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Me diga, que sacerdócio real somos nós? Sabe quem era o sacerdote? Aquele que levava a adoração a Deus uma vez por ano, e era um sacerdote, uma vez por ano. Era um homem que se santificava o ano inteiro para poder fazer um sacrifício a Deus por ano. E se aquele homem que entrasse na presença de Deus tivesse em pecado, o povo amarrava uma corda nele e ele entrava. Porque se ele demorasse muito para sair, o povo puxava a corda, porque com certeza ele estava morto. Esse era o sacerdote. E esse é o nosso papel hoje, de chegarmos a Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa. E temos que ter esse entendimento. Não somos porque somos alguma coisa ou fizemos, mas porque Cristo fez. E hoje nós temos liberdade de dizer que sou povo santo, que eu tenho uma família, que eu guerreio por um povo, que eu participo de um reino. Não porque eu fiz ou porque você fez, mas porque Cristo fez por cada um de nós. Amém? O último versículo diz: vós que em outro tempo
não era povo, não era ninguém. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não era povo, não tinha nada, não tinha ninguém, não era ninguém. Agora somos povo de Deus, somos povos escolhidos, somos povos separados, somos povos, irmão, diferentes, não melhores, diferentes, não perfeitos, mas santos. Nós precisamos começar a entender que o nosso posicionamento, a nossa fala, o nosso andar, a nossa veste, não tem que ser diferente não porque eu sou melhor, tem que ser diferente porque eu carrego um Deus que é totalmente santo, e que as pessoas precisam entender que esse Deus é santo e Ele não muda. E porque Ele não muda, lembra lá de Moisés para acabar, Deus vai dizer, e quando eu chegar no povo eu vou dizer o que? Diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque o povo daquela terra não conhecia o Deus de agora, no tempo deles, mas conhecia o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, e sabia o que Deus tinha feito com os pais da fé. Então, o que Deus estava dizendo para aquele povo eu sou o Deus de antigamente, sou um Deus fiel, sou um Deus que não mudo, sou um Deus que não te largo, sou um Deus que não te abandono, sou um Deus que realiza o sonho, eu sou um Deus que faz tudo. Eu sou esse Deus, e porque eu sou esse Deus, eu não mudo. Era o que Deus estava falando para Moisés, para que Moisés dissesse para o povo, e é o que Deus está dizendo para cada um de nós. Eu sou Deus que não mudei, não mudo, e ainda realizo sonhos. Eu transformo vida, irmão. Deus quer falar com cada um de nós. Nós somos povo separado, somos povo de Deus, e nós temos que ter essa consciência, que saímos aqui hoje e entendendo, eu tenho que ser diferente não porque eu quero ser melhor, tenho que ser diferente porque carrego um Deus dentro do meu coração, e esse Deus quer mudar a minha vida, quer mudar a vida do outro que está lá fora, quer mudar a vida do meu parente, mas Ele só vai fazer isso, irmãos, quando eu aceitar, assim como Moisés, o meu chamado de ser diferente, de carregar um Deus santo e poderoso dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Amém? Agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, como é maravilhoso. Nós sabemos que somos um povo escolhidos para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Enquanto o missionário estava falando aí sobre o zelo, amados irmãos, já está com 6, 7 anos que nós estamos na frente do campo missionário, mas nunca contratemos zelador para zelar a igreja, porque esse é o nosso chamado. Nós gostamos de limpar o chão, nós gostamos de lavar os banheiros, nós gostamos de capinar o quintal. Esse é o nosso chamado, é de servir ao Senhor e servir o Senhor com alegria. E a nossa satisfação justamente é isso, é servir um ao outro. Se for por caso para ficar na porta, é assim que eu cheguei aqui, eu fui ficar na porta, os obreiros me disseram, ei, você não pode ficar na porta, por que eu não posso? Esse é o meu chamado. O meu primeiro ministério foi de estar ali na porta, servindo. Seja bem-vindo à casa do Senhor, sinta-se à vontade. Você está com sede, está ali água, você quer água, o banheiro é ali, você quer que eu lhe ajude a levar lá. Chegava um bêbado do lado, me sentava do lado dele, sentava do lado dele. Um certo dia eu estava na porta do templo, ia lá, um rapaz embriagado chegou, me sentei junto com ele. Quando terminou o culto, o obreiro veio até mim, olhou assim para mim, tu quer botar o bêbado no teu colo? Eu disse assim, você já bebeu cachaça? Ele disse, não, porque um dia eu fui um bêbado igual isso daí. Se tivesse me desprezado hoje, eu não estava aqui. Mas aquelas pessoas que no dia que eu fui lá, eles não me desprezaram, por isso hoje eu estou aqui. Por isso eu não faço acepção de pessoas. Quando eu vejo qualquer uma pessoa que chegar embriagada, eu saio daqui, deixo um dirigente aqui, vou lá me sentar com ele. Mas por que o pastor Dala faz assim com essas pessoas? Porque um dia eu fui assim com essa pessoa. Eu comecei a beber aos 13 anos de idade, bebi até os 30 anos, e os 30 anos o Senhor me alcançou com sua graça e sua misericórdia e me libertou de todos os vícios. E hoje eu estou aqui, não fazendo mais a vontade, mas fazendo a vontade do Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar de pé e vamos orar, vamos agradecer.
agradecer a Deus por até que Ele tem nos sustentado. Como eu já falei, na terça-feira vamos estar ali na casa da irmã Thalita, fazendo ali um culto de gratidão ao Senhor, louvando ao Senhor por até que Ele tem nos sustentado. Os irmãos que puderem estar lá para cooperar nessa obra, fazer uma oração, um louvor, estar trazendo reflexão da palavra do Senhor. Nós somos geração eleita, foi dito nesta noite, né? E somos feitos um sacerdócio real e precisamos estar constantemente na presença do Senhor, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Quero convidar o diácono Laio para fazer essa oração final em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve mais uma vez a parte, amém. Olha, Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor, nesta casa de oração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe teu povo, Senhor. Leve em paz para as suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, para todo potente mão de poder, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o começo de semana aí abençoado nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa seus planos, projetos, Senhor. Que o Senhor venha realizar na vida de cada um, Senhor. Coloca em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, em nossas vidas, Senhor, a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, feche os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco em todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas novas e agradecem ao Senhor. Dê a paz de Jesus ao seu irmão, é o visitante desta noite. Terça-feira estaremos na casa da irmã Thalita. Quarta-feira, culto da família estudo da palavra. Quinta-feira estamos no morro para o culto de unção e oração. Sexta-feira, culto de unção e oração. E domingo, culto de louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor.